A paz do Senhor Jesus a você que nos acompanha pelas nossas multiplataformas. O que a Bíblia diz sobre o dinheiro? É isso mesmo. É o tema de hoje aqui do nosso programa Sabedoria Financeira. Já tivemos a estreia e vamos agora para o nosso segundo episódio. E você vai poder acompanhar conosco, você que está no Brasil, você que também está aí no exterior. E hoje nós vamos falar o que a Bíblia diz sobre o dinheiro. E você, é claro, vai poder acompanhar conosco aqui. E a gente vai trazer mais uma vez os nossos queridos irmãos, os pastores que estarão falando sobre esse assunto. E para isso eu recebo aqui os especialistas, com grande experiência, que também são pastores da Igreja Cristã Maranata, mestre em finanças e doutorando em economia, nosso querido irmão Moisés Brasil Coser, e o especialista em investimentos, nosso amado irmão Vinícius Lima. Queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Paz do Senhor. A paz do Senhor Jorge, Vinícius, mais uma vez. A alegria de estarmos juntos aqui novamente. Maravilha. Amém. Pois é, você que está nos assistindo, nós vamos falar sobre, é isso mesmo, a Bíblia, o que a Bíblia diz sobre o dinheiro aqui no programa Sabedoria. A sabedoria que você precisa ter, a sabedoria na área financeira. Agora é o seguinte, antes de eu fazer a primeira pergunta aqui, eu vou fazer a pergunta para o Moisés, na sequência para o Vinícius. Compartilhe o nosso link, compartilhe o link aí para a família, com os amigos. Se você não é inscrito no YouTube, você que nos acompanha a TV Manaí no YouTube, faça a sua inscrição, clique em curtir, se cadastra aí, entra no chat, interaja conosco, vai ser muito importante. Nós estamos aqui com as nossas mídias também, segue a gente nas mídias e é muito importante ter você aqui conosco acompanhando aí a nossa programação. E aproveitando, tá, Jorge, esse apelo que você faz, a gente pede às pessoas até para mandar perguntas, e sugestões de temas. Muito bom. Vai nos ajudar, né, até a atuar de forma mais específica, né, na produção de conteúdo. Exatamente. Tirar as dúvidas, né, às vezes que o ouvinte tem, né, os irmãos têm. Manda nos comentários que vai ser importante para a gente. É verdade, sem sombra de dúvidas. Agora, Moisés, o que a Bíblia diz realmente sobre o dinheiro? Ou a Bíblia não fala sobre o dinheiro? Jorge fala muito sobre dinheiro, né? Muito, né? A Bíblia, a palavra do Senhor, ela não condena dinheiro, né? Ela condena quando as pessoas colocam em primeiro lugar o dinheiro. Isso aí passa a virar uma idolatria, né? Então o Senhor Jesus, ele ensinou isso, né? A questão de nós guardarmos tesouro no céu. Mas ele fala da importância também de nós usarmos recursos não como nosso Senhor, mas com um propósito. Então ele vai ser servido a nós, não a gente servir o dinheiro. Então, deixar bem claro para os irmãos. Então, o que a palavra do Senhor diz? Né? Se nós pegarmos lá em Mateus, né, capítulo 6, verso 24, quando Jesus fala sobre, né, vai juntar tesouro no céu. Fala assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um, desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a mamon. O que é mamon? Riqueza, dinheiro. Então você não pode, a palavra de Deus condena você colocar o dinheiro em primeiro lugar e deixar as coisas do Senhor em segundo lugar, né? Então, primeiro, buscar o reino de Deus. As demais coisas serão acrescentadas. E você saber usar esse recurso, né? Esse dinheiro que o Senhor nos deu. O seu trabalho que você ganha, o Senhor te deu. É saber usar isso aí, não colocar isso em primeiro lugar. Muito bom, Moisés. Tem até uma expressão no mercado que as pessoas usam o seguinte, o dinheiro ele é um excelente servo, mas ele é um péssimo senhor. Né? E aí a Bíblia ela fala isso de uma forma, como você colocou bem no versículo, né? Não podemos servir a Deus e a mamon. E há pessoas, né? Nós atendemos muitas pessoas na consultoria que são tão pobres que só têm dinheiro. O amor ao dinheiro dela é tão grande que aí ela perde a família, perde os filhos, porque ela não consegue equilibrar isso. Então, o dinheiro ele tem que ser veículo de bênção, né? Sabendo usar, veículo de prosperidade e não a causa de tristeza, de males, como você bem colocou. Muito. Exatamente, né? Ele tem que servir um propósito, né? E um propósito benéfico. Então, você não colocar o coração naquilo, né? Se torna uma idolatria. Isso que é o que a Bíblia condena, né? Vinícius, e o planejamento financeiro, Vinícius? E como é que se aplica aí no dia a dia? Excelente pergunta, Jorge. Quando a gente fala de dinheiro como ferramenta, né, para dentro do planejamento, estamos no campo da inteligência financeira.
Hoje se fala muito em inteligência artificial, mas nós temos que estimular cada vez mais a inteligência financeira, porque dominando o dinheiro, tendo o dinheiro como um bom servo, nós vamos ter facilidade para prosperar em todos os outros campos da nossa vida. E isso entra o planejamento financeiro. E a Bíblia, como o Moisés colocou, ela está repleta de textos de exemplos. E aí eu vou repetir aqui um texto citado pelo Moisés no primeiro episódio, Lucas 14, 28, que diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com a que acabar? Então é importante isso. O Senhor Jesus levanta esse exemplo da torre, de como edificar, e muitas vezes as pessoas partem para a ação sem o planejamento, sem o levantamento de gastos, sem o levantamento de custos, sem a previsão do retorno financeiro, e isso é um dado preocupante. Tem até uma pesquisa mais recente da Confederação Nacional de Gerentes Lojistas, em parceria com o SPC, que é o Serviço de Proteção ao Crédito, e a empresa Afterwise Pesquisas, divulgada em julho de 2024, que mostra que 35% dos inadimplentes residentes nas capitais brasileiras admitem que não fazem controle nenhum dos próprios ganhos e gastos, sendo que apenas 21% da população controla as finanças apenas de cabeça. Ou seja, sem ao menos registrar numa planilha, num papelzinho. É importante você ter o registro. Tem uma expressão de gestão da qualidade que diz: se você não tem item de controle, você não gerencia nada. Se você não tem uma previsão de quanto é a sua conta de luz, da sua compra do mês, do valor que você gasta com transporte, seja transporte público, ou com Uber, ou com gasolina, você tem que ter esses números registrados para você medir e ver aonde você consegue economizar. Até uma expressão muito usada pelo nosso presidente, pastor Gedeuti, que administrar é economizar. Então, para você economizar, para você administrar, você precisa registrar as informações. Então, sem você ter minimamente um registro manual ou planilha, outras ferramentas, né, que o professor Moisés mesmo citou, que nós vamos trazer, fica inviável você ter qualquer tipo de planejamento. E Vinícius, isso aí é viver no escuro, né? Você vou controlar na cabeça, na mente. Você tem tantas preocupações, às vezes você esquece de muitas coisas, pagar uma conta, fica atrasado. Então tem que se planejar, colocar no papel, né? Senão você não pode ficar no escuro. Há vários exemplos de planilha até na internet que você pode buscar. A gente pode até disponibilizar aqui para os nossos telespectadores, nossos ouvintes, mas em último caso, na mão, no caderninho, você está registrando. Exatamente. Se nós pegarmos a palavra do Senhor em Provérbios 21, 20, fala assim: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio. Quer dizer, o sábio é aquele que, com sabedoria, administra. Então, você não precisa ser um expert em finanças, mas você saber quanto você ganha, quanto você gasta, colocar num papelzinho ali. Vou no supermercado, fazer a relação. Vou voltar o outro mês, a mesma relação. Aí você compara se teve aumento de preço ou não. Então, isso é se planejar. Coisa simples, né? Passando para os irmãos aqui. Então, tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato devora. Se aqui que não tem um planejamento, devora as coisas, o dia acaba. Se houve muitas pessoas, hoje já é o 10º dia, acabou o dinheiro. Porque às vezes não se planeja, né? Não teve um planejamento. Precisa sentar com a família, com os filhos, planejar. Tanto na nosso dia a dia, como ser humano, pessoa física, principalmente também pessoas jurídicas, empresas, né? Quer ver um grande exemplo de gestor, administrador? José, no Egito, lá em Gênesis 41. José é um jovem, com sabedoria do Senhor, um servo de Deus, temente a Deus. Nós conhecemos a história dele, né? Deus deu a ele a condição de discernir os sonhos. Aí, na prisão, ele discerniu o sonho, né, do copeiro e do padeiro, se cumpriu. Passou-se um tempo, o faraó teve um sonho. E ninguém conseguia interpretar o sonho. Aí o padeiro lembrou conheci um jovem lá na prisão que tudo que eu sonhei, ele falou comigo, aconteceu. Então manda chamar. Chamaram José, aí o faraó contou o sonho. Eu vi no sonho 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras. De tal forma que as magras devoravam as gordas. Aí José, prontamente, o Senhor deu ele discernimento, falou: olha, faraó, haverá 7 anos de prosperidade, que vai se multiplicar a produção no Egito, no trigo, né? Mas haverá também 7 anos de fome, de falta de alimento. Então, faraó, meu conselho
é uma pessoa capacitada para fazer essa gestão. Aproveitar no momento de vacas gordas, né, de prosperidade, guardar o recurso. Aí fala, não, prontamente, não tem coisa... Outro melhor que você, é você que vai... É você mesmo. Você mesmo, veja que né? você Maravilha. tem E ele teve sabedoria e estratégia, né? Ao longo Exatamente. desses anos aí. Ele estava com a profecia na mão, mas teve sabedoria e estratégia, Exatamente, né, pastor? exatamente. Ele usou a sabedoria, né? O Senhor deu ele aquele discernimento ali, mas ele também usou a sabedoria que o Senhor tinha dado a ele, humana, né? Então o que ele fez? Foi lá, construiu um monte de silos, né? Se planejou, esses 7 anos, guardou em reserva e depois, né, os 7 anos, em volta todo com fome, eles foram onde? Até o Egito. Né? Foi o momento em que a família de José volta para comprar mantimento aonde? No Egito. Muito boa colocação, pastor Moisés. E interessante que na época de José não tinha internet, não tinha jornal, então você não tinha como saber o que acontecia do outro lado do mundo. Né? Hoje nós já vivemos um mundo globalizado e com tantas crises, com tanto histórico de crises, de guerras, de entre safras, de problemas climáticos, que já há uma previsão de 5 em 5, de 7 em 7 anos tem uma crise no mundo. Então, a situação de José, ele foi alertado ali por um sonho que o Senhor deu e pela sabedoria que ele teve para fazer a gestão. Né? E mostra, o ensino dele, lá da época do Egito, para nós, é que imprevistos fazem parte do nosso dia, fazem parte da nossa vida. É como batimentos cardíacos. Se o batimento cardíaco for linear, é porque você morreu, né? Acabou a vida. Mas enquanto a vida tem altos e baixos. Então, assim na vida financeira, há altos e baixos. E você estar preparado com celeiros, como ele fez, porque o sonho, você colocando aqui, me chamou a atenção, porque o sonho mostrava que as vacas magras devoravam as gordas. Normalmente, o período de escassez, de crise, ele é muito mais abrupto do que o período de bonança. Então, é necessário o planejamento, é necessário reservar nas caixas certas, numa previdência, numa reserva de emergência, num outro tipo de investimento para cada tipo de situação. Para quê? Para que você não seja devorado, você não venha perder sua casa, aquilo que você construiu ao longo da vida. Um empresário, às vezes, uma ação que vem, uma questão trabalhista, uma questão fiscal. Né? Nós vivemos num país com uma questão tributária muito complexa. Então é importante você estar preparado em todos esses segmentos para você não ser surpreendido, porque às vezes as vacas magras, né, o tempo de vacas magras pode devorar tudo que você construiu ao longo de uma vida. Então é essa questão do planejamento, de no momento de fartura você não pensar que é só hoje, né, como muitos dizem, só se vive uma vez, não, se vive todo dia. Né? Se vive todo dia. Então é importante ter o planejamento bem claro, bem estudado, de acordo com o seu perfil, o perfil do seu negócio, o perfil da sua família, para que no momento em que a crise vier, a escassez vier, você não venha ter um impacto tão grande como o resto do mundo teve. Porque o Egito virou, na época, a referência. As pessoas vinham de todo mundo buscar comida no Egito, que foi o único lugar no mundo que tinha a reserva para aquele momento. E nós, como servos do Senhor, o Senhor não nos quer, né, por cauda, nos quer por cabeça, como exemplo. O nosso testemunho também na parte financeira ele é importante. Então, por isso que nós devemos nos despertar cada dia mais para esse momento de planejamento, entender e valorizar aquilo que o Senhor tem nos dado. Vinícius, e é interessante, Jorge, a crise, né, ela sempre existiu, sempre vai existir. Sim. Né? Tivemos várias crises no mundo todo. Se pegar os conceitos históricos aí, sempre existiu a crise. A mais famosa e atual, que todos os jovens novos podem perceber, às vezes eu não lembro lá de 29, né? A maior crise que existiu. Mas tem agora recente que é a pandemia. Em cima da pandemia houveram outras crises, por exemplo, com a pandemia, a questão do petróleo, dos fertilizantes, né? que ficaram escassos. Então, foi um escalonamento de crises sobre crises, né? Que afetaram vários mercados. E podemos dizer que foi o período de vacas magras, né? Muito. Esse períodozinho aí, né, de 20, 21, 22, devorou muito ativo de muitas pessoas, né? Alguns tinham em reserva, outros muitos, não. Por exemplo, autônomos que viviam do dia a dia, de vender no dia, quando fechou tudo, como é que faz? Então é importante você ter dentro do orçamento um percentual para esse tipo de situação. Exatamente. Maravilha. Olha, você está acompanhando aqui o nosso programa Sabedoria Financeira, e hoje estamos falando sobre o que a Bíblia diz sobre o dinheiro. O que a Bíblia diz? Está gostando aqui do nosso programa? Olha, seria muito importante a sua participação.
envie para nós, envie aqui para o programa alguma pergunta, alguma dúvida para você tirar. Nós estamos aqui à sua disposição. É muito importante que você interaja conosco. Envie o link aqui também do programa. E olha, vamos continuar falando aqui. A gente está quase terminando o programa. Vamos falar sobre ofertas, vamos falar sobre dízimos, falando em planos. Quanto ao dízimo e ofertas, meus queridos irmãos, o que nós podemos falar? O dízimo, Jorge, Vinícius, né? Podemos dizer aqui que é um princípio, vamos dizer, espiritual, que cada um tem diante do Senhor, né? Vamos dizer, a oferta que você vai dar ao Senhor. Porque o dinheiro que nós temos, nosso salário, não é nosso. O Senhor que nos deu. Não para nós, por exemplo, participar ou dizimar o Senhor, dar uma oferta ao Senhor. Isso é coisa natural do ser humano, tem que ter para com o Senhor. A gratidão. É um ato de fé, né? De fé. Aquilo que Deus te deu, né? Lá em Provérbios 3, 9, 10, né? Podemos dizer assim, ó, a honra ao Senhor com os teus bens. Isso é que o Senhor nos deu. O trabalho que nós temos, né? O nosso dia a dia, a forma de nós pensar, de se planejar, de guardar, o carro que compramos, a casa que compramos, não pertence a nós. Pertence ao Senhor que nos deu. Nos colocou à nossa disposição para nós fazermos a gestão. Não nada mais justo que nós retribuirmos em ofertar ao Senhor. Mas de que forma? O Senhor precisa de dinheiro? Não. Mas às vezes, né, o ajudar a obra do Senhor naquilo que precisa, em pessoas, irmãos, né? Isso é natural do ser humano, que precisa ser feito. Corroborando com o pastor Moisés, o Senhor não precisa do nosso dinheiro. A nossa experiência, aquilo que nós temos vivido, a forma como somos gerados, né? Nos nossos cultos nós não temos nem menção a isso. Por quê? Porque nós entendemos que o dízimo é a nossa gratidão, né? A nossa expressão de fidelidade para com Deus, né? O servo, ele dedica a sua vida ao Senhor, e o dinheiro faz parte disso, né? Como a expressão da rainha Esther, né? Para Mardoqueu, olha, coloque todos de joelhos, né? Israel estava ali sob uma sentença, e jejuem, e perecendo pereço, né? Ou seja, ela entregou a sua vida em prol da obra, em prol da causa. Então nós colocamos a nossa vida, e o dízimo é parte disso também. Nós estamos devolvendo ao Senhor como um ato de fé, e não é uma barganha, como muitos colocam hoje, né? Eu vou doar, eu vou porque isso vai acontecer. Não, nós adoramos o Senhor pelo que Ele é, né? E o dízimo nós devolvemos porque Ele tem nos dado mais do que nós merecemos e prosperado a nossa vida a cada dia. Isso, a palavra de Deus diz que Abraão, né, tudo aquilo que ele ganhou do Senhor, né, que deu a ele, né, a 10ª parte dizia assim, né, ele ofertava ao templo, né, as coisas do Senhor. Então é questão de fé que cada um tem que ter, e o Senhor, né, ele honra, né, a palavra diz que honra aquele com fé. Ele oferta o Senhor. Com o coração limpo, né? Limpo, né? Livre, né? Sem peso. Eu tô... Não, é um ato de gratidão. E o exemplo de Abraão é ótimo, porque ele e Ló ficaram naquele dilema, né, de dividir. Ele escolhia a menor parte, o que parecia pior. O dele prosperava e o de Ló não. Por quê? Porque nele havia gratidão, nele havia fé, nele havia pureza de coração. Exatamente. Né? Então não é troca, é algo genuíno. E quando ele diz, olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se for para a esquerda, eu vou para a direita. Aí Ló viu as campinas de Sodoma, né? Aqui que eu quero, né? Aqui que eu vou prosperar, né? Maravilha. Aí ele foi, Abraão, né? Foi pro deserto lá, e ele triplicou, né, os gados fazenda dele. Por quê? É um homem de fé, confiava no Senhor. Um outro exemplo, Jó, né? Jó era um dos homens mais ricos, né, que passou pela terra, mas ele perdeu tudo, mas ele não abandonou o Senhor. Porque o coração dele não estava nos bens, na prosperidade, na riqueza. O coração dele estava firmado na rocha que é o Senhor. Então assim tem que ser a nossa vida. E interessante se pegar a palavra, todos os grandes homens, né? Todos eles ofertavam o Senhor. E foram prósperos porque o Senhor abençoou. O exemplo de Naamã. Naamã, quando foi procurar o profeta, ele levou ofertas. Só que naquele momento ali, o profeta rejeitou, porque aquilo não era da parte do Senhor. Então, é discernimento espiritual para saber, né? Aquilo Exatamente. Que é da eternidade é aquilo que não é, aquilo que é lepra, aquilo que é maldição. Exatamente. Ele achava que ele ia comprar. Isso aí. Então, nós... Não é troca, exatamente, né? Isso aí, exatamente o que o Vinícius falou. Não é troca, né? É de coração, amor por fé.
Não, eu vou fazer isso porque eu vou ganhar. Não. Você vai fazer por fé, seu coração, o amor daquilo que o Senhor tem te dado, tem colocado no seu coração. Glória a Deus. E é também uma experiência. Falando em dízimos, falando em ofertas, né, pastores? É uma experiência que você tem muito grande com Deus. Você precisa viver essa experiência. Olha só, estamos chegando aqui ao final, hein? Estamos chegando ao final. Hoje aprendemos que a Bíblia não apenas orienta sobre o dinheiro, mas nos ensina a construir uma vida financeira saudável com base na fé. É isso mesmo. E falando em planejamento, olha, se planeja, tenha responsabilidade e que Deus possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus. O que a Bíblia diz sobre o dinheiro? Foi o tema de hoje. E eu quero saber já quero saber o próximo tema. O próximo tema será reserva de emergência. O que é isso, reserva de emergência? Então você vai acompanhar no próximo episódio aqui do programa Sabedoria Financeira. Quero agradecer a você pela sua audiência, pelas orações. Compartilhe o link aqui do programa. Você que está no Brasil, você que está conosco também aí no exterior. Quero agradecer os amados pastores especialistas na área econômica, professores também que estão aqui conosco. Agradeço a presença do Moisés, do Vinícius. Que Deus abençoe a vida de vocês. Pai do Senhor Jesus. Pai do Senhor Jorge, Pai do Senhor Moisés, Pai do Senhor a todos que nos assistem. Amém. Pai do Senhor Vinícius, Jorge, ao nosso ouvinte, uma alegria. Mais uma vez estamos aqui com vocês. Glória a Jesus. Amém. Rádio e TV Manaim, juntas, anunciando o Evangelho Eterno.